instalações elétricas, né, do sistema elétrico potência. Então a gente está num primeiro momento, né, fazendo um tour pelo sistema elétrico potência e depois de a gente fazer um tour geral, nós vamos, né, analisar, né, os aspectos construtivos, aspectos elétricos aí, né, na parte um pouco de projeto, né, mas a gente vai ter uma disciplina própria para a gente discutir tudo isso. Mas a gente vai fazer essas discussões aqui. Vou só abrir nossa apresentação aonde a gente parou, né? Só achar aqui. Beleza. A gente estava na parte falando aí de barramento. Ok. Aí ontem eu estava devendo um vídeo para vocês. Eu estava até procurando aqui sobre o Pelames aí, né? Sobre a forma aí de geração de energia. Vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir o vídeo aqui, que aí fica mais fácil. Então, pessoal, tava devendo esse. Vocês estão vendo aí o vídeo aí? Sim, Ó, o áudio tá saindo do vídeo ou não? não. Mas até que o áudio em si não é importante. Eles estão mostrando, né, aspectos aí isso aqui é a empresa, né, a Pelamis Wave Power, né, que é lá o pátio deles, né, de construção, ó, tá mostrando. Lembra que eu falei nas junções lá da Serpente Marinha, né, que eles chamam a Pelamis, né? Nas junções aqui, você tem um motor hidráulico, né, com a oscilação, ele vai gerando, né, o fluxo hidráulico para o giro da. Olha, ó, a parte hidráulica aqui, eles mostrando, né, questão aí de projeto, olha as partes hidráulicas, os enrolamentos, né, eles fazendo a parte de soldagem, de construção. Porque assim, se assemelha a um submarino, né? Mas na verdade é semelhante a uma serpente aí, né? Estão mostrando as várias etapas aí de construção. Deixa eu ver. Ó, isso aqui é a parte de integração, né? Que fica entre uma seção e outra, né? Da Pelamis aqui. E daí a parte, ela tem na verdade, é um alternador, né? Que aí com esse motor hidráulico aí, ele força o fluido para ficar sempre girando a pá lá mostrando, ó, aqui ela já uma sessão completa, né, igual no vídeo que a gente viu ontem aqui, ó. Ó, que eles estão usando, sabe aquele caminhão, é um caminhão modular, que aí você usa um controle remoto para ele movimentar a estrutura aí. Que basicamente, né, que eles vão levar para uma doca seca, né? E aí depois, né, encher essa doca para fazer para levar até ao mar aí. Estão mostrando a parte
de guinda alto aí, né? Mas eles retirando do caminhão modular aqui, que é o operador, ele fica do lado do caminhão, né? No controle remoto semelhante, e hoje em dia o controle das PTAs, né? Das plataformas aí de elevação, e também do o cesto aéreo, né? Ele tem o controle tanto no cesto, ele tem o controle no caminhão, hoje em dia, por questões de segurança, esse controle remoto, até quando você vai fazer a implantação de um poste, e dependendo do tipo da estrutura, né, você faz o operador, ele fica, né, de uma distância segura. É lógico que existe sempre o risco, né? Ele fica de uma distância segura fazendo a operação da mesma aí. Quero ver se eles mostram aqui. Ela já submersa, porque tem um, desculpa, pessoal, tem um vídeo que mostra o sistema, né, com a simulação. Aqui já tá a doca seca, né, já sendo coberta de água aí para levar cada estrutura aqui para o alto mar, né, na posição onde elas ficam aí. Aí basicamente um rebocador ele vai levando, aí fica, né, uma série delas aí. Fica em alto mar, né, um cabo submarino leva energia. Então, pessoal, aí voltando à nossa. A gente estava até discutindo ontem aqui, deixa eu ver se eu acho que estava aqui NR10. É o livro de. A parte de potência aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar ele. Eu achei o de turbinas aqui, a gente vai dar uma olhada aqui no PCH, no laudo. Livro do prontuário. Não, nesse momento a gente não. Agora a gente não vai precisar dele, não. É, não tô achando ele aqui. É, não, por enquanto ele não tá aqui, não. Mas pelo menos tá o projeto tá aqui, a gente vai, com as fotos aqui, a gente vai dar uma. Ah, aqui, achei. Proteção do sistema elétrico, é o capítulo, é o 19 aqui. Beleza. Já vou deixar aqui na agulha, que aí a gente analisa aí os pontos importantes aí. Então, assim, retomando aí, como eu estava falando ontem, né? Então, nas usinas, também aqui na parte de transmissão, né? Você tem, principalmente aqui na subestação, né? Como se diz, vamos identificar aqui, ó, nas subestações, né? Tanto na subestação elevatória aqui, quanto na subestação que fica já dentro do município, né, da localidade, né, por exemplo, aqui em Goiânia, né, o município aqui de Goiânia, a gente tem a RTU, né, Rede de Distribuição Urbana aqui, e daí nas regiões, né, regiões rurais, a gente tem a RDR. Então, aqui, ó, na subestação, né, igual eu estava comentando ontem aqui, né, tem o barramento aí né, o diexofluoreto de enxofre, que ele ajuda, né, já que, assim, o maior problema, né, como a gente estava comentando ontem, né, por exemplo, aqui, a gente tem o cabo com arquitetura de alumínio palma de aço, né, então tem um RO. A maioria deles aqui, principalmente da rede de transmissão, é o rodo alumínio com alma de aço. Já na rede de distribuição, alguns são, outros, infelizmente, por questão de economia, o pessoal
constrói o famoso cabo desalmado, né? Que ele não tem a parte de aço aí. Então, esse ROE, ele diminui um pouco. Então, se a gente for olhar aqui, ó, tudo que for que tiver dividindo um com o outro, por exemplo, a resistência dividindo com o comprimento aqui da rede, né? Tudo, essas duas variáveis, elas são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando eu aumento uma variável, aqui matematicamente o ρ é para manter o conjunto verdade, né? Para eu saber que nessa análise aqui, né? Principalmente se eu for pôr numa análise computacional, igual o pessoal da empresa de pesquisa energética faz, eles mantêm essa constante aqui, aí óbvio que é uma constante híbrida, né, que tem partes que eles têm no sistema dele, né, já anotado, principalmente quando do projeto, né, você faz toda a digitalização, e aí esse RO aqui, ele representa tanto a parte de alumínio com alma de aço, representa também a parte só de alumínio, representa os barramentos, né? A maioria dos barramentos aí, quase que, eu não vou dizer 100%, né? Mas quase 100% eles são de cobre, então é uma constante, híbrida, né? Com a junção aí dadas as devidas proporções. Aí toda vez que eu faço essa análise aqui, né? Tem a parte da constante, que ela mantém o conjunto verdade dessa análise, se eu considerar todos os rolos dos materiais que eu estou utilizando, né, o alumínio com alma de aço e com os barramentos de cobre, eu consigo fazer essa análise, né, no tocante à segunda lei de Ohm. Por quê? Porque todas as variáveis aqui, no caso, eu vou ter três variáveis para essa análise aqui, mas ela é suficiente. Então, eu vou analisar duas a duas aqui, por exemplo, eu aumento a distância, né? Eu saio aqui da geração, chego na subestação aqui, né? Ou para a linha de transmissão, ou seja, vocês concordam comigo que eu vou andando uma distância, né, elevada. Imagina, né? Lá desde Itaipu até chegar aí em Pernambuco, por exemplo, ou então até chegar aqui em Goiás, né? A distância vai ser elevada. Então, vocês entendem que essa distância ela está aumentando. Aí vamos esquecer um pouco a bitola do cabo, né? A área da seção transversal aqui. Vamos olhar só para a resistência elétrica e já no caso, como a gente está lidando com tensão e corrente alternada, é bom a gente pensar nessa resistência como uma impedância, né? Vou até colocar aqui para a gente fazer o mindset aqui. Ó, e escrevi de novo aqui, né? Então, a gente setando aqui, relembrando que a gente está falando de circuitos de tensão e corrente alternada, ou seja, circuitos em que o gerador, por exemplo, o transformador nessa arquitetura, os motores do cliente comercial e industrial, principalmente, às vezes do residencial, né? Que, por exemplo, se você tem piscina, você tem uma bomba de recalque, ou seja, você tem um motor, você tem um portão eletrônico, você tem um motor ali montado na cremalheira, né? Então, tudo que é máquina elétrica ela gera energia magnetizante, ela gera o quê? Gera é, picos. Lembra lá na matéria de projetos que a gente viu, a gente acompanhou aí, e na matéria aí de eficiência energética, né? Você tem a onda normal aqui, a portadora, né? O primeiro, o harmônico de ordem, a onda fundamental, né? De ordem ímpar, porém, ordem um, né? Então, a senoidal completa. Infelizmente, o gerador de energia, né? A parte, esquecendo um pouco aqui da parte de captação, né? De energia potencial, né? E energia gravitacional, a parte do gerador mesmo, né? Ele pega essa energia mecânica e é convertida para ele em energia elétrica.
Então, essa construção, ela é totalmente, ela é, em sua maioria, né, praticamente 100%, dependendo, alguns geradores, alguns motores, ela é indutiva. O transformador também, a diferença é que o transformador é uma máquina estacionária, não tem partes móveis, porém ele tem indutores. O gerador, ele tem um indutor, porque aí o choque do campo eletromagnético do, lá da excitatriz, que é um campo magnético contínuo, né? Ele é gerado por um motor, você coloca um motor de corrente contínua aqui na geração de energia, e esse motor ele vai gerar um campo eletromagnético entre os polos do estator ali, em cima na excitatriz aqui, mais ou menos aqui, ó. Viu bem aqui, ó. Essa daqui é a citatriz, né? Ela tem. O pessoal faz geralmente uma tomada d'água. Essa tomada d'água aqui, ela vai, né, gerar energia potencial gravitacional, depois energia cinética, vai gerar um campo eletromagnético, e aí essa citatriz aqui, campo eletromagnético, é entre os polos, né? Geralmente são os polos de gerador opostos aqui, ó. Esse campo eletromagnético, essa densidade de campo eletromagnético, ela vai viajar os polos do estator e, obviamente, o rotor vai estar aqui no meio, ó, ele vai chocar com a bobina do rotor. Então, você tem uma bobina no rotor, ó, vamos pegar uma arquitetura simples aqui, ó, ó, apenas uma espira, né? Essa espira vai simbolizar a espira, né, uma volta aí da bobina das inúmeras que tem aqui o rotor. E nós temos também aqui outras bobinas aqui, ó. Vou fazer ela maior aqui. Você tem um conjunto de bobinas aqui, ó, no estator aqui, que ela vai ter a polaridade aqui. Então, essa bobina aqui do estator, que foi gerada pela excitatriz, né, um motor de corrente contínua, ela vai fazer com que um campo eletromagnético viaje de um polo a outro. Vocês estão vendo aqui essas pontinhas aqui, ó, são polos, assim como é um polo de um motor elétrico aí. Então ele vai fazer a viagem aqui. Beleza, ó. Vamos retornando aqui para nossa análise. Depois a gente volta aqui na geração. Então, se tudo der certo, a onda senoidal pura vai ser gerada aqui. Só que nós sabemos, inclusive, né, lá em eficiência energética, nós temos energia magnetizante, que são picos de tensão, né? Ou seja, a, a tensão de pico normal, ela chega aqui no alto aqui da senoidal aqui, ó. Porém, infelizmente, nós temos o quê? A energia magnetizante que é gerada por geradores, infelizmente, ao calcanhar de Aquiles, ela é gerada também por motores dos clientes aqui, é gerada também pelo transformador, né, no ato lá um transformador, ele sempre é chamado de autotransformador, porque ou ele aumenta ou ele diminui. Então ela vai gerar picos. Daí o pessoal, né, monta aqui nas subestações, seja aqui no pé da geração, seja nos centros urbanos daqui, gera os chamados bancos de capacitor, que vocês até, né, já fizeram a disciplina aí, a gente estudou a correção do fator de potência, para retirar, né, coloca em paralelo e retira essa sujeira aqui para deixar a onda fundamental senoidal. Beleza. Só que aí existe um outro problema. Quanto maior a distância, vai havendo uma queda de tensão. O que quer dizer isso? Essa senoidal, que ela tem um valor X aqui, ó, ao longo
do caminho aqui, ó, como ele é diretamente proporcional, ó, eu estou analisando o comprimento do cabo, dos barramentos, ou seja, a distância, né, até chegar no consumidor e a resistência elétrica. Então, esse comprimento, cada vez mais ele aumenta para balancear a equação aqui, né, para manter o conjunto verdade, a resistência elétrica também ela aumenta. O que que isso quer dizer? Vai diminuindo a tensão, né? Isso aqui seria no começo aqui na geração, e já essa outra situação, né? Tô aqui só fazendo desenhos aqui meio que abstrato, mas que tem um embasamento. Se a gente for, óbvio que eu não estou aqui com a régua, né? Se a gente for analisar, aqui na geração, eu vou ter toda a tensão de pico, né? Nós sabemos que em circuitos de tensão e corrente alternada, nós temos a tensão de pico, nós temos a tensão RMS, né? A quadratura aqui, que inclusive os multímetros, em maneira geral, a não ser o analisador de energia, que na verdade ele é como se diz, ele é um osciloscópio disfarçado, né? A não ser o osciloscópio, ele consegue enxergar, né, a eletrônica dele, né, a parte eletrônica dele, ele consegue enxergar não só a tensão RMS, que é mais ou menos essa daqui, e ele enxerga também a tensão de pico, né? O analisador de energia, o osciloscópio. Agora, os outros, né, que é o multímetro, não importa, pode ser aquele multímetro mais top, aquele mais caro, que inclusive ele tem a função de vatímetro, né? Que é aferir a tensão. Lembra que eu falei em aulas passadas? Aferir a tensão e aferir a corrente ao mesmo tempo, que daí ele tem um vislumbre das potências, né? Potência ativa, potência reativa e potência aparente aí. Então, os multímetros, né, em geral, eles vislumbram do sistema elétrico só a tensão RMS. A tensão de pico, ele não vislumbra. Então, se a gente quiser a tensão de pico, né, a gente pega a tensão RMS e multiplica por raiz quadrada de 2, né? Antigamente, como se diz, quando eu era estudante, eu ainda era Nutella, eu achava que essa raiz de 2 era porque era duas fases. Se fosse três fases, era raiz de 3. Se fosse uma fase, era raiz de um, né? Ou seja, era o meu pensamento, né? Ainda mais assim que como eu fiz o segundo grau colegial, né? Eu não fiz o segundo grau técnico, aí eu não tinha, né, esses conceitos bem consolidados aqui na minha mente. Então, com o aumento da distância, toda vez que você tem uma formulação da física, né? E no caso a gente está tratando das físicas, da parte física aqui, né? De transmissão de energia, de geração, de formulação de potência, né? De propagação de ondas guiadas, né? Ou seja, a guia é o cabo elétrico aqui, né? Então, quando a gente fala em grandezas diretamente proporcionais, sempre elas vão estar numa formulação em que uma das grandezas que são diretamente proporcionais, ou ela está no numerador, ou ela está no denominador. Nesse caso aqui, né, a resistência está no numerador e o comprimento está no denominador. Então, vai aumentando a distância aqui no sistema elétrico, vai aumentando a resistência. Qual é o efeito de aumentar a resistência, né, de um equipamento ou de alguma coisa? No caso aqui é o cabo elétrico. Esse efeito é a dissipação de energia. Quanto maior a resistência, ou seja, se você tiver um resistor hipotético aí de, sei lá, tô chutando aqui, vamos escrever aqui porque senão eu esqueço, né? Um resistor aí hipotético de, sei lá, 10 ohms. Aí eu tenho outro resistor aqui, ó, de, sei lá, esse 10 aqui não foi tão aleatório, não. A gente vai até comentar uma questão aí sobre aterramentos aí, uma lenda urbana aí. Então, tô chutando aqui, ó, 400 ohms, assim,
A pergunta que não quer calar: qual desses dois resistores vocês acham que ele vai, né, dentro. Aí é óbvio, se ele tem esse valor de resistência, ele está embutido, né, nessa resistência elétrica, lembra lá da física, né, que é a capacidade de resistir lá os portadores de carga, né, e que, segundo a primeira lei de Ohm, né, é a tensão dividido pela corrente. Ou seja, a tensão em um terminal, né? Ou seja, seja o terminal dos condutores, seja o terminal de uma máquina, né? Sei lá, de um motor ou de uma resistência de um chuveiro, né? Ela vai ser direta e proporcional à corrente elétrica que atravessa o mesmo na hora que eu fecho o circuito, né? Na hora que eu ligo esse equipamento, né? Aí é de novo, olha só, eu falei de novo de diretamente proporcional. Aí, obviamente, lá o Simon Ohm, ele pensou, né? Você tem um problema matemático aí quando você pensa em proporcionalidade direta. Quando o George Simon ele formulou essa teoria aqui, ele poderia ter dito que a resistência é a tensão dividida pela corrente, ou, quando é direto e proporcional, ou que a resistência é igual à corrente dividida pela tensão. O dilema o primeiro dilema foi ele aferir que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Então, o dilema físico, né, da parte da física, ele concluiu. Agora faltou o segundo dilema. Qual que é o dilema? O dilema matemático. Como eu, George Simon, eu vou falar que esse conceito novo que eu percebi que quanto eu injetava tensão, né, ele pegou um autotransformador, né? Esse autotransformador, ele aplica vários níveis de tensão, né? Quando você mexe ali o dial, né, ou o trimpote, né? Tem gente que chama de trimpote. Você mexe ali no trimpote, ali no dial, você aumenta, né? Numa direção você aumenta a tensão ou você diminui a tensão. E ele percebeu que ele, ao pegar vários condutores, né, de vários materiais, ele percebeu que à medida que ele aumentava, injetava mais tensão naquele condutor, a corrente elétrica que passava sobre aquele condutor, ela aumentava também. E isso, né, os físicos teóricos chamam de proporcionalidade direta. Aí por isso que eles põem essa formulação aqui de divisão. Para não ficar um trem estranho aí, né? Por que que eles colocam em forma de divisão, né? É porque, vamos supor, 4 dividido por 2, geralmente em Goiânia e aí Araripina é 2, né? Beleza. Se eu quiser aumentar o valor do numerador aqui, por exemplo, eu aumento ele para 8. Que número que eu vou ter no denominador que vai continuar sendo a 2? O resultado aqui vai começar a ser 2. Que número que vocês acham? 8 dividido por 4. Peraí, professor. Para. Agora o tic-tac começou a funcionar, professor. Então quer dizer que ele aumentou o numerador para manter a verdade. Lembra que eu falei que a verdade é o material, né? A característica do material, o alumínio com alma de aço, os cobres aqui dos barramentos, né? Ou o cabo desalmado, né? Ele é só alumínio. Se eu aumentei o, o numerador, para eu manter a verdade, o conjunto verdade aqui, eu também vou ter que aumentar o denominador, né? Numerador e denominador. Aí por isso que o pessoal lá da física pura e aplicada, né, chama, né, uma divisão aí de duas variáveis qualquer, né? Aí no caso aqui, para a primeira lei de Ohm, a tensão e a corrente, por isso que eles chamam de direto e proporcional. Então, na época, ele fez essa constatação, né? Ele aumentava a tensão no, né, girava lá o trimpote, aumentava a tensão, aumentava a corrente.
diminuir a tensão, diminuir a corrente, né? Lá no boteco a gente chama isso do o cara, o Maria vai com as outras, né? Você compra uma Ferrari, aí aquele cidadão que é o Maria vai com as outras, ele também compra uma Ferrari, né? Você compra uma barra circular, ele compra também, né? Então esse comportamento, né, é o direto e proporcional. Só que aí você tem um dilema. Você pode tanto colocar, né, uma das variáveis no numerador, como a outra no denominador e vice-versa. Porém, ele percebeu que sempre a tensão entre os terminais, né, do condutor e a tensão dos terminais dos equipamentos que ele testava ali, né, algumas resistências aí para aquecimento, né, ele percebeu que geralmente o valor da tensão é um número maior do que o valor da corrente. Então, segundo o dilema, ele resolveu de forma matemática. Então, a resistência à primeira lei de Ohm, ele resolveu chamá-la, né, de tensão, matematicamente, né, tensão dividida pela corrente. Por quê? É muito mais fácil eu dividir um número maior por um número menor e o resultado, né, a resultante dá um valor inteiro, ou seja, um número, né, que não é racional, ele não tem vírgula, e na pior das hipóteses, ele vai dar um número irracional e como se diz, em Nossa Senhora da Matemática, né? E para piorar, pode ser até que ele dê um número complexo, né? Aí lascou de vez, né? Então, a formulação nessa direta e proporcional é por isso. Então, por isso que você, eletrotécnico, engenheiro eletricista, ele vai olhar para essa formulação aqui e vai falar, não, ó, resistência e o comprimento, os 2 a 2, né? Eles são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a resistência, mais eu vou dissipar, né? Agora, voltando à pergunta aqui, né? Desses dois resistores, qual que eu vou dissipar mais potência, mais energia em um resistor, em uma máquina hipotética aqui, né? Que tem a resistência ou a impedância, já que a gente está falando de tensão e corrente alternada, né? De 10 ohms ou de 400 ohms, né? Já respondendo essa pergunta, né, sobre uma mesma DDP, né, uma mesma diferença de potencial, eu vou conseguir, né, a dissipação de potência vai ser maior aqui no de maior resistência. Porque quanto menor a resistência, essa potência, em vez dela se dissipar no condutor, ou seja, o próprio nome já diz, né, o condutor, a função dele é levar os portadores de carga, né, na hora que o cliente fecha o circuito dele aqui, ó, vamos pegar o mais longo aqui dessa cadeia toda, né, geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Então vamos pegar esse cliente aqui. Na hora que ele fecha o circuito aqui, ligando uma luminária aqui na casa dele, ou né, ligando um televisor, um computador aqui, vai haver, né, os portadores de carga eles vão começar a fluir. Desde lá da geração, fazendo todo esse caminho, né? Chegando aqui, né, sendo transportado, lembrando da aula de ontem, né, sendo transportado até o primário do transformador, para ir depois do secundário, né, ele vai o quê? Ser utilizado pelo usuário aí, né? Então, quanto maior a resistência, ou seja, maior a resistência e ela é forçada, né, ela vai aumentando, por quê? Porque eu tenho o aumento de distância aqui, né? Seja do cabeamento, na maioria das vezes, né? Do cabeamento, dos barramentos, ele aumenta a resistência. Aí, por isso que o efeito Joule, ele, ao longo da rede, né? Da rede elétrica aqui, ele vai se ampliando, porque ele aumenta, né? A cada centímetro, a cada quilômetro, ele aumenta cada vez mais a resistência, né? Tem até algumas atividades aqui, eu ministro aula para o pessoal o eletricista de distribuição, né? Tem até algumas atividades que demonstra, né, que aí o aumento do comprimento desse condutor, ele aumenta a resistência, aumentando o quê? A potência dissipada. Por isso
que em um sistema, agora a gente fazendo a amarração a sistemas de aterramento aqui, ó, numa subestação, seja ela Professor, aqui, pois não. e a relação aí de resistência e temperatura? Quanto menor a resistência, vai ser maior a temperatura? Bom, é interessante isso. É porque é o seguinte, a resistência, né? Agora a gente extrapolando aqui, né? Diminuindo a resistência. Por que que uma resistência menor ela é boa? Porque ela, em vez dela dissipar a tensão, né? Dissipar a potência no próprio condutor, ela instantaneamente faz o quê? Ela transporta essa energia para a próxima impedância ou resistência, né, nessa rede interligada aqui, a maior. Qual que é a maior? É a do cabo ou a do equipamento que está aqui no final do sistema elétrico potência? Com certeza é a do equipamento que está aqui no final, né? Dependendo, né? Tem alguns aí eu teria que pegar valores reais aqui, mas já te digo de antemão que as resistências maiores são dos equipamentos, principalmente os equipamentos aí que são dedicados ao aquecimento, né? Um forno a arco elétrico, por exemplo. Então, assim, essa diminuição de resistência ela faz, né? Se a gente só for olhar para a primeira lei de Ohm, a diminuição da resistência faz a corrente, por exemplo, se a resistência tender a zero, a corrente tende ao infinito. Daí a gente tem aquela falsa impressão de que vai ter fogo, né? Eu acho que você imaginou foi isso, né? Que vai ter, né, curto-circuito. Isso acontece porque, vamos supor, você tem uma medição de energia. Isso já aconteceu comigo. Felizmente, né, os disjuntores eles operaram na hora. Uma vez eu puxando o cabo de uma. Deixa eu pegar aqui uma medição aqui que fica mais. A gente visualizando, né? Fica mais fácil. Cadê normas? Só um minutinho, pessoal. Pop. Deixa eu abrir um pop aqui de medição. Deixa eu ver, ligação de uma instalação consumidora. Vamos pegar esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí ou não? Não, acho que não estão vendo, não. Pera aí, Não. deixa eu compartilhar essa também. Essa aqui, pessoal, é da CPFL, é um bem antiga. É o que hoje o pessoal chama de instrução técnica, né? É o famoso POP, né? Procedimento Operacional Padrão. E daí, assim, o problema da maioria dos POPs é que eles são descritivos, né? Às vezes, se o profissional ele está no início aí da carreira, aquela descrição, ela bagunça ainda mais, às vezes, dependendo da tarefa, são muito passos aí, tem tarefas aí que dá, sei lá, 40 passos, imagina, o cidadão entra, né, entra em depressão, entra em desespero com esse tanto de passo, né? Mas aqui, ó, vamos pegar. Olha só o que que aconteceu aqui. Deixa eu ver se tem uma foto da medição, uma foto melhorzinha aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. Beleza. Isso aqui é um padrão da CPFL aí. Que, se eu não me engano, acho que parte dela ainda continua CPFL, outra parte a Enel comprou, por exemplo, a Eletropaulo. E esse é um padrão, né, diferente do usual, pelo menos daqui do Goiás, acredito que o do de vocês também, né? Porque a maioria utiliza policarbonato.
Então, esse padrão aqui, o geral, ele fica numa caixa diferente, né, separada do relógio, né, do pessoal que chama relógio, né. Como nós somos profissionais, vamos chamar de medidor de energia aí. Então, o que que aconteceu? Olha só o que que o pé de boi fez aí. Eu não chamo nem de eletricista, eu chamo de Zé Pica-Fio. Olha o que que ele fez. Bem aqui, ó, já vou deixar as ligações aqui, né? Então, isso aqui é uma medição trifásica, né? Então, por exemplo, essa fase aqui, ó, ela comunica com esse último parafuso aqui, ó. Aí, geralmente, né, quem vai fazer a primeira ligação, ele faz um teste, né? Um teste de continuidade, né? Pega o multímetro e vê realmente se essa. Mas geralmente o padrão é esse daqui, a mais longe aqui, ó. No caso do trifásico, né? A mais longe aqui interliga com essa, ou seja, a bobina de leitura vamos chamar essa aqui de A, né? Da fase A, tá aqui. A outra ponta dela que vai, essa daqui, né? Tá vindo lá do consumidor, né? E essa ponta tá indo para a múfula, né? E depois para o quadro de distribuição terminal do cliente, né? Caso ele tenha, né? Espero que, né? A Nossa Senhora da NBR 5410 espera que isso aconteça. Então ele vem aqui, ó. Vamos até desenhar aqui. Olha o que que o cara fez. Aí tem uma bobina aqui, né? A bobina de leitura. Conecta aqui. Aí é assim, ó. Aí geralmente, né? Como a gente está falando de forma didática aí, né? Muita gente aí pega e queima uma dessas bobinas. Aí ela para de fazer leitura e, obviamente, né? O cara economiza energia, né? Continua gastando, né? Só que se você queima uma dessas bobinas aqui, é que o nêutron, ele conecta aqui. Aí o que que o cidadão fez lá nessa residência lá que eu morava? Aí geralmente você, né, corta um pedaço aqui do cabo, ó, no tamanho mais ou menos, né, para você conectar nesse terminal, né? A lógica é essa, né? Lembra lá da matéria anterior que a gente teve, né, de manutenção, né? Boas práticas de manutenção. Aí o que que o cidadão fez? Ele, em vez de desencapar só essa ponta aqui, né, para eu poder, se fosse a instalação, né, em conformidade com o que vocês fazem, por exemplo, no laboratório do Senai, né, você ainda ia crimpar o cabo, ou seja, você decapa ele aqui, né, antigamente o pessoal fazia, era pegava uma peixeira, né, e desencapava aqui, e aí, como se diz, era só alegria. E aí você pega um decapador de cabos aqui, ainda pega um terminal aqui, aí dependendo, às vezes é um terminal de bico chato, vamos supor que aqui é um parafuso passante aqui, às vezes você faz a crimpagem aqui com um terminal aqui, ó, que ele é um olhal, né, por exemplo, pra você fazer a instalação bem feita. Mas o que que o cidadão fez? Ele decapou o cabo simplesmente, e enfiou aqui. Não, beleza, né? Só que ele emocionou na hora, né? Em vez de ele decapar nesse tamanho aqui, ele decapou mais ou menos isso aqui, ó. Aí aquela musiquinha, não tem aquela musiquinha, vai dar merda, vai, né? Começou a cantar, né? Imagina, se eu decapar isso aqui, tudo o que que vai acontecer? Tempo. E detalhe, esse padrão aqui da CPFL, ele tem essa placa aqui de proteção, né? É tipo um MDF aqui, né? Uma fórmicazinha. No caso, né, das concessionárias e o normal é você ter uma placa, né? Uma placa, às vezes, ou policarbonato, ou às vezes a única proteção dela é uma pintura mesmo. E essa placa, geralmente, ela tem praticamente o tamanho, o formato do medidor de energia, né? Então, o que que sobra aqui é metal, né? Aí, o que que aconteceu, né? Na hora que foi puxar os cabos,
essa parte aqui, ó, que estava decapada em excesso, ela tocou aqui na carcaça da medição. Aí o que que aconteceu? Como a medição, ela não. Vocês têm que entender uma coisa: uma lâmpada, por exemplo, ela é uma carga. E por que que ela é uma carga? Ela tem um valor de resistência. Esse valor de resistência, ele não é próximo de zero. Esse valor, estou chutando aqui, sei lá, 40 ohms. Então, se você tem esse valor de resistência ou maior, você vai ter uma dissipação de energia. Então, o fluxo de corrente elétrica, ele vai ser não só proporcional ao nível de tensão que você tem nos terminais e dessa lâmpada hipotética, mas proporcional a essa resistência aqui. Agora, ao passo que se eu simplesmente conectar esse cabo desencapado aqui, né, igual o que aconteceu no acidente, ele conecta na carcaça metálica aqui, essa carcaça metálica, ela não é uma carga, né? Ela é apenas um invólucro. Aí daí, professor, e o Kiko? Essa carcaça metálica aqui, diferente da lâmpada aqui, a resistência dela é próxima de zero. Não tem uma lenda urbana aí que fala que uma boa resistência elétrica, e isso corre aí no pessoal da elétrica aí, é uma resistência elétrica equivalente a 10 ohms? Não tem essa lenda urbana, não é, José? Você já ouviu essa lenda urbana? Ela tá junto da loura do banheiro. Não, nunca escutei não. Não, nunca. Né, então, essa lenda, então, te apresenta essa lenda urbana aí. Essa lenda urbana, diz a lenda, né, diz o Curupira, que uma resistência de aterramento massa top é igual a 10 ohms. Eu já cansei de ver laudos aí de aterramento, né? De aferição do aterramento. Ó, a resistência, ó, tá mara. Foi aferida pelo terrômetro, blá, 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 caixinha de fósforo. Resistência igual a 10 ohms. Existe, hoje em dia, esse cálculo ainda está um pouco mais complexo, porque antigamente a NBR 54 é, 19, acho que é 19, deu um bug aqui no meu cérebro, se eu não me engano é 19, que trata sobre aterramento. Se eu tiver errado, depois eu me corrijo aqui. Ela antigamente ela tinha apenas um volume. Hoje em dia, se eu não me engano, ela tem 4 volumes, a última atualização. E esse valor de resistência, ele é uma lenda. Dependendo, né, do grau de, por exemplo, um posto de combustíveis, ele tem um nível de risco maior do que uma residência. Por quê? Porque você tem o quê? Você tem caminhões, né, os caminhões que vão lá no, fazer o abastecimento do combustível nos tanques. Na hora que você vai fazer a transferência, a eletricidade estática ali pode causar uma explosão, né? Por exemplo, um shopping center, ele tem um nível de risco alto porque você tem muitas pessoas aí por metro quadrado aí, você tem o BA1, ó, a gente amarrando o assunto, você tem o BA1, né, que é a pessoa inadvertida, na maioria, né, são BA1s, então você tem muitas pessoas em um mesmo espaço, e se esse espaço é grande aí, né, e dependendo da altura, ele corre o risco de receber descarga atmosférica, né? Então, existem riscos, e aí, dependendo do grau de risco, aí um dos volumes lá da NBR 5419 preconiza que esses riscos, eles inferem o índice. Aí, dependendo desse índice, no cálculo lá, se é risco alto, risco médio, risco baixo, às vezes a resistência, ela dá 5 ohms, às vezes ela dá 30, dependendo do grau de risco. Por exemplo, a máquina de corte a plasma de um fabricante uma vez, ele exigia de uma resistência elétrica para o aterramento de 2,5 ohms. Então, ele é variável, ele depende do grau de risco daquela instalação
E daí você pega os índices lá e tem toda uma fórmula, aplica nessa fórmula aqui, aí ele vai dar um valor. Ó, a resistência top para a sua instalação é 2,5 ohms. Às vezes ela é 10, às vezes ela é 5, às vezes, né, a menor que eu me lembre, pelo menos, aí de equipamento de máquina é essa daqui, ó, 2,5 ohms. Então, né, voltando, né, à sua pergunta aí, como o quadro, né, que ele não é uma carga, ou seja, ele não tem um valor de resistência ou igual a 40, ou igual a 160, um valor de resistência longe do valor zero. E para piorar esse quadro aqui, se ele estiver bem construído, ele está, segundo os padrões aí de, de medição, né? Você faz um aterramento, pelo menos um aterramento singelo, né? Com a arte. Hoje em dia o pessoal usa aquela arte tipo cantoneira, né? Uma cordoária de terra, uma arte tipo cantoneira, e aí você faz, dependendo da carga e da medição, você faz uma parte de inspeção, né? Às vezes o pessoal usa até aquele cano, um de 50 milímetros, às vezes um de 100, e aí você faz a valeta e coloca o conector ali, justamente para você fazer essa leitura. Então, como a resistência elétrica dessa carcaça ela já é baixa, e aí como ela está conectada à cordoária de aterramento e está conectada ao terra, aí o que que vai acontecer? Aí que essa resistência vai diminuir o valor dela mais ainda. Então, se a gente pegar lá da primeira lei de Ohm, né? Quando a resistência ela tende, né? Vamos pegar um pouco emprestado da matemática e ela tende a um valor zero, a corrente ela vai tender a um valor muito alto. Aí na matemática eles falam que tende ao infinito, né? Aí é por isso que dá aquela corrente de curto-circuito, e aí o quadro, né, tem aquela explosão, né? Essa corrente ela vai tender ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Mesmo eu estando em um circuito igual a esse aqui de baixa tensão, né? Então, quando eu coloco uma resistência no valor próximo de zero, ou seja, eu energizei, né, a carcaça da medição e por sua vez essa carcaça ela está aterrada na cordoária, a resistência ela automaticamente ela vai diminuir, ela vai ser próxima, né, de zero. Então, quanto mais próxima de zero, mais próxima do infinito, ou seja, de um valor muito alto. Aí o que acontece, né, o arco elétrico, mesmo em baixa tensão. Se for em média tensão ou alta, aí que você vai ver um arco elétrico mesmo fulminante aí. E lembrando aí que no arco elétrico, na superfície dele, a temperatura média é da casa aí de 1000 graus Celsius aí, na superfície do arco elétrico, né? Se a gente for pensar ele tendo aqui, sei lá, vamos supor, 4 centímetros, né? Na superfície dele aqui, a temperatura média é de 1000 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito alta, né? Às vezes, em um arco, numa eletrocução, né, o cidadão é jogado para longe, e aí ele sofre mais de ser arremessado ou de cair né, se ele estiver numa rede de distribuição, ou, né, de tomar, ou de ser queimado, né, do que ser eletrocutado. Aí é por isso, é esse que é o fator. Se por isso que existe o chamado curto-circuito, né? Tem o fase-fase e tem o fase-terra. No fase-fase é porque eu não tenho uma carga. Eu peguei dois potenciais diferentes e acoplei. Aí, como eu não tenho uma carga para dissipar energia, acontece a explosão, né? O arco elétrico. Já no curto-circuito fase-terra, né? A terra ela tem o quê? Uma resistência elétrica, né, próxima de zero. Aí dá essa DDP e em função dessa formulação, né, que ajuda a gente a entender, a corrente ela vai tender ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Mas a priori, os melhores condutores são os condutores que têm o menor valor de resistência. Quando eu falo menor, né, o valor mais próximo de zero. Aí tem essa dicotomia aí, né? Tem a análise que a gente faz quando
esse cabeamento, né, ele está acoplado a um sistema de aterramento, aí realmente vai dar fogo. Mas se esse cabeamento ele só está acoplado nas máquinas, né, do cliente, quanto menor é a resistência, mais portadores de carga ele vai transportar para o mesmo. Pessoal, estou vendo aqui que o horário já deu, então eu vou deixar aqui renderizando aí, e aí na próxima aula a gente continua aqui com as nossas análises aí sobre sistema elétrico de potência. Então eu desejo a todos aí uma boa aula amanhã, né? Amanhã é um momento presencial, né? E tudo vai dar certo e na próxima aula a gente comenta mais, vocês tiram dúvidas, né, sobre o que aconteceu nesse momento presencial, tá ok? Fiquem com Deus. Valeu.